Não sabe. Não sabe. Só mas não deixa aquilo lá. Vamos só fazer um teste. Aí lá tem esse tipo. Como vai ficar? Nós só colocamos o clássico aqui. Vem aqui, Pedro. Vem aqui para você ver. Tô. Tá bom, tá ótimo. Agora, ele está um pouquinho assim. Ele está fundado. Só colocando. Pronto. Agora ficou muito claro. Tá bom. A gente querendo entrar. Só fecha o som um pouco. Nada, se quiser, vai. Se a posição é, se pode soltar, você pode ser também. Se começar a se incomodar com o tomar. Muito boa noite a todos. Namastê, Hare Krishna, sejam todos bem-vindos na sala dos mantras. Vocês irão ficar entoando sempre uma mantra, Hare Krishna. Se for caso, pode dar 2 sequências, uma mantra. Bem, pronto, será realizado aqui o Jagya, a cerimônia védica, a cerimônia védica de Kumbh. Tá? Com vocês.
Tá? Então, tá bom, pode deixar. Ok. Ela desconectou lá. Então, pessoal, bom, eu não consigo visualizar aqui quem são as pessoas que estão na sala. Então, o procedimento protocolar das cerimônias védicas de fogo, principalmente, que requer principalmente que você esteja interagindo com o Jagya. Tá? O que significa isso? Significa que durante o Jagya, esses Jagyas, eles são entregues para a humanidade através dos representantes de Vishnu, chamados Devas. Tá? Então, esses Devas são os representantes do Criador. Eles então transferem para os seres humanos as informações referentes aos métodos utilizados por eles próprios, pelas civilizações védicas, que são civilizações superiores, para o propósito de solucionar problemas técnicos relacionados com a manutenção das nossas vidas pacíficas, das nossas vidas auspiciosas e prósperas, diante da imensa dimensão e desafio que é viver a experiência na interação com a Maya, que é a ilusão, a simulação. Então, a fim de facilitar a nossa epopeia de autoconhecimento, então, um sistema de criptografias que tendem ou têm a intenção e têm a autoridade de fazer alterações nas instâncias em que nós, devido à nossa, vamos dizer assim, a nossa esperteza, que, afinal de contas, esse mundo aqui é dos espertos, nós já falamos disso algumas vezes, esse chamado mundo material pertence aos espertos, né? Esse estado que diz, o mundo pertence aos espertos. E, para falar a verdade, eles têm razão. Né? Todo mundo sabe que eles têm razão. De fato, o mundo pertence aos espertos. Esse mundo pertence aos espertos. Esse mundo em que a pessoa nasce, cresce, adoece, sofre bastante e morre, é verdade, pertence aos espertos. O próximo, que é pleno de felicidade, bem-aventurança, pertence aos despertos. Então, os espertos nascem aqui. Os despertos despertam da transcendência. Então, esse mundo é realmente para os espertos. Então, à medida em que nós queremos nos dar bem como espertinhos, aí a humanidade à disposição, nos aguardando de coração. Mas, sabe, a relação com a humanidade pode ser uma relação meio borderline, meio bipolar, meio até esquizofrênica e muito louca, às vezes, né? Tem pessoas que até enlouquecem por conviver com a humanidade e acabam realmente querendo sair dessa loucura por vias desautorizadas, que atuam fora do jogo, ou pelo menos tentam fazer isso através de métodos dramáticos de destruir o próprio corpo, porque estão infelizes. E eles querem a felicidade. E acreditam que, se autodestruindo, serão felizes. Todos estão buscando a felicidade. Porém, as autoridades superiores, que são expert em felicidade, mesmo dentro do caos em que nós nos encontramos, deram uma solução para facilitar a nossa vida, para cooperar com o nosso desejo sincero de sermos felizes e equacionar a nossa instabilidade, que são os sofrimentos causados devido ao karma. Tem um carrinho agora, falhou aqui, ó. Brincadeira.
Mas acontece que eu vou até pedir para fechar aquela janela, se possível, para evitar um pouco o barulho aqui dentro. Então, o karma, ele é um sistema de retorno que nós recebemos como consequência da nossa tentativa de ser felizes. Tá, pessoal? O karma é assim. Todas as atividades dos seres humanos, todas, pega você, desde que você nasceu, desde que você se lembra de alguma coisa. Você pega todas as atividades que você fez, pensamentos, sentimentos, ações, movimentos, tudo, absolutamente tudo que você já viveu, só cabem em apenas 2 pacotinhos. Tudo. Absolutamente tudo que você já fez até aqui e tudo que você ainda vai fazer durante a sua vida cabe em apenas 2 pacotinhos. Só 2 pacotinhos. Qual? Em um deles, você está tentando ser feliz. E no outro, você está tentando diminuir a infelicidade. Em última instância, você está apenas tentando ser feliz. Quando você tenta neutralizar a tristeza ou diminuir a infelicidade, você está simplesmente tentando ser feliz. Ou você está tentando ser feliz, ou você está tentando diminuir a tristeza. Todas as suas ações, absolutamente todas, têm apenas essas 2 funções. Ou é uma, ou é outra. Esse mundo é binário. Tá? Então, é preto, branco, acima, baixo, ele é dual, ele é binário. Então, ou você está tentando ser feliz, ou está tentando diminuir a infelicidade. E nesse caminho que você e os outros estão seguindo, eventualmente devido à ansiedade e o sentimento de aflição ou a ânsia por ser feliz, comete-se infrações. Essas infrações são algorítmicas. Tá? O universo é uma máquina algorítmica. Como os corpos são simulações, o universo não vê pessoas. A máquina não vê pessoas. Ela vê apenas quantidade coeficiente matemática. Ela é algorítmica. Então, na medida em que o jogador gera um algoritmo de infração, a máquina registra. Quando a máquina registra uma quantidade suficiente de infrações que ela não mais deve suportar ou tolerar, então esse pacote de dados é devolvido ao jogador sob a forma de karma. Então ele terá uma dívida kármica e essa dívida kármica será cobrada em determinada área da vida dele. Tá? Imagina você, por exemplo, que você é um empresário, tem uma empresa. Só que o seu contador é um distraído e cometeu erros na contabilidade. Errou. O governo identificou falhas na contabilidade. E aí vai taxar uma multa financeira sobre você no imposto de renda. Então o governo diz para você, você está devendo para nós, você tentou trapacear e agora você terá que pagar. Você irá preso. Então o governo vem até a sua empresa e diz, e agora, como é que vai ser? Qual é a sua sugestão para pagar essa dívida? Então, aí você mostra os seus patrimônios e diz, olha, eu tenho isso, posso sacrificar, qual é o montante, e aí você terá que sacrificar uma parte dos seus patrimônios para saldar a dívida. É assim que funciona o karma. Quando a dívida kármica chega até você, uma área da sua empresa, ou seja, da sua vida, deverá ser sacrificada para compensar a dívida kármica. E isso é um grande problema, porque você quer uma vida plena. Porém, sempre tem uma área sacrificada. Isso chama-se karma. E quando é que isso acontece? Sempre que você decide nascer em seus pés. Sempre que você decide renascer como ser humano. Então, o Jaya tem uma função. Facilitar para que o seu karma seja aliviado ou diminuído. E depois disso, lembrá-lo de que, por favor, não faça isso novamente. Não volte a renascer como ser humano, porque dá muito trabalho cuidar de você. Tá? Todas as vezes é a mesma coisa. Nós temos que vir e socorrê-lo nas suas aflições. Isso é cansativo, inclusive para as autoridades. Então, a sugestão é que você, por favor, tome consciência definitivamente e decida não voltar mais a renascer como ser humano, porque isso dá muito trabalho
para todo mundo. Então, vamos cooperar uma felicidade geral e vamos tomar a decisão de se tornar um ser transcendental. Ok? Muito bem. Falando isso, nós então agora vamos passar a exercer a função dos Jagras, que são as cerimônias védicas de fogo. Pode deixar gravado dele. Não precisa interromper agora não, tá? Pode deixar gravar. E aí, de repente, posso falar alguma coisa mais e se for falar. Então, assim que nós demos início à cerimônia védica de fogo, como que você entra no benefício de se purificar do seu karma? Porque esses procedimentos, eles não são esotéricos e nem fazem parte de um laboratório de religião. Tá? Eles são autorizados, o que significa que funciona. Agora, como é que funciona? Quando você opera de maneira apropriada. E como é? A atenção. Todo o método, tudo isso se deve, toda a perfeição do Jagras se deve à quantidade de devoção que você coloca no momento em que você está participando do Jagras. O que significa devoção? Devoção quer dizer amor. E o que significa amor? Se nós reduzirmos o amor em uma única expressão, em uma única forma semântica para o português, seria o equivalente de atenção. Tá? Então, se você der atenção, isso significa amor. Mesmo que você não saiba o que é amor, se você der atenção, em algum momento você saberá o significado de amor. Então, atenção é sinônimo de amor. Se você não der atenção, significa que você está desprezando aquilo que está sendo oferecido com atenção a você. E uma relação em que uma das partes ignora a outra, acaba não funcionando. Tá? Então, dê atenção adequada. Enquanto você estiver participando da cerimônia do fogo, não dê atenção ao seu gatinho. Quer dizer, você até pode colocar ele com você, mas não vai se envolver tanto a ponto de negligenciar a presença de Deus. Mantenha-o na sua pauta principal. O amor é inclusivista, então o seu gatinho pode entrar também. Desde que ele não tire a sua atenção da relação com Deus. Porque aí você transfere para ele a responsabilidade de ser um Deus. E isso não é correto, porque ele é apenas parte do seu amor. Tá? Então, é muito bom saber que as coisas têm a sua devida proporção na hora certa. Então, gatinhos, cachorrinhos, mensagens de celular, sabe, nada disso deve te distrair. Você deve simplesmente dar atenção, que é o que é necessário para que você participe desse evento e receba o benefício de ser uma pessoa abençoada e tenha um bom karma para ser feliz e, ao mesmo tempo, a inteligência necessária para não precisar mais recorrer a esses recursos para que a sua felicidade se estabeleça. Pois a sua decisão de não retornar mais garante a sua felicidade para a eternidade. Isso é bom para todos nós. Tá bem? Muito bem. Obrigado pela sua atenção. Namastê. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Com a energia suprema, amor divina, Om Mantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Mahasakashanaya Vitre Vada Paripurnaya Sarvarishta Vinashaya Sarvasamvarkaraya Sarvadipsovarkaraya Samasarvahaya Paramatmane Parabrahmane Parajyotishe
स्वाहा श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीशनाय पराय पुरुषाय परमात्मने अरगर्ममन्त्रयन्त्रशस्त्राणि संहर मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वर्धय मन्त्रय चित्रारोग्यं च कुरु सर्वकार्यसिद्धिं कुरु ओम नमो भगवते महासदस्यनाय दीप्त्रे वालाभिवृताय सर्वारिष्टविनाशाय सर्वसम्पत्कराय सर्वदिक्शोभणकराय समस्तकाय परमात्मने परब्रह्मणे परज्योतिषे स्वाहा श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीशनाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने अरगर्ममन्त्रयन्त्रशस्त्राणि संहर मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वर्धय वर्धय चित्रारोग्यं च कुरु सर्वकार्यसिद्धिं कुरु ओम नमो भगवते महासदस्यनाय दीप्त्रे वालाभिवृताय सर्वारिष्टविनाशाय सर्वसम्पत्कराय सर्वदिक्शोभणकराय समस्तकाय परमात्मने परब्रह्मणे परज्योतिषे स्वाहा श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीशनाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने अरगर्ममन्त्रयन्त्रशस्त्राणि संहर मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वर्धय मन्त्रय चित्रारोग्यं च कुरु सर्वकार्यसिद्धिं कुरु ओम नमो भगवते महासदस्यनाय दीप्त्रे वालाभिवृताय सर्वारिष्टविनाशाय सर्वसम्पत्कराय सर्वदिक्शोभणकराय समस्तकाय परमात्मने परब्रह्मणे परज्योतिषे स्वाहा श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीशनाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने अरगर्ममन्त्रयन्त्रशस्त्राणि संहर मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वर्धय वर्धय चित्रारोग्यं च कुरु सर्वकार्यसिद्धिं कुरु ओम नमो भगवते महासदस्यनाय दीप्त्रे वालाभिवृताय सर्वारिष्टविनाशाय सर्वसम्पत्कराय सर्वदिक्शोभणकराय समस्तकाय परमात्मने परब्रह्मणे परज्योतिषे स्वाहा ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीशनाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने अरगर्ममन्त्रयन्त्रशस्त्राणि संहर मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वर्धय वर्धय चित्रारोग्यं च कुरु सर्वकार्यसिद्धिं कुरु ओम नमो भगवते महासदस्यनाय दीप्त्रे वालाभिवृताय सर्वारिष्टविनाशाय सर्वसम्पत्कराय सर्वदिक्शोभणकराय समस्तकाय परमात्मने परब्रह्मणे परज्योतिषे स्वाहा श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीशनाय पराय परमपुरुषाय अरगर्ममन्त्रयन्त्रशस्त्राणि संहर मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वर्धय वर्धय चित्रारोग्यं च कुरु सर्वकार्यसिद्धिं कुरु ओम नमो भगवते महासदस्यनाय दीप्त्रे वालाभिवृताय सर्वारिष्टविनाशाय सर्वसम्पत्कराय सर्वदिक्शोभणकराय समस्तकाय परमात्मने परब्रह्मणे परज्योतिषे स्वाहा ओम श्री
Om Saraswam Saraswati Bhavamahe Kavin Kavinahu Pavasvavastam Om Shesharadam Samaram Samarasvata Ana Shanava Bhujidi Siddhathanam Om Sarabhadrai Rama Om Sarabhadrai Rama Om Vishnu Agora, Apavitram Savitram Arvavastam Gatupiva Yai Mare Kudaikasham Vishnu 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 Vishnu
Bem, agora nós vamos então finalizar a cerimônia. Todos devem então pôr a mão esquerda no Akasa Chakra, que é o chakra coronário. A mão direita deve então utilizar-se para o Mahamudra. E nós vamos fazer 8 vezes o Mahamantra Hare Krishna para finalizar então a cerimônia médica. O auspicioso nós comemoraremos formalmente o dia do aniversário da CEPA, cidade de médicos avançados. Então, pensem naquela pessoa que vocês está convalescente, questão do trabalho, enfim, apresente sua pauta no Supremo neste momento. E vamos dar isso. Em 1, 2, 3. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, bem, vamos então agora fazer uma passo, por favor, acompanhem. Hare
Por favor, ofereçam para reverências. Hare Krishna. Batam palmas. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. 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 Hare Rama. Hare Rama. Rama. Hare Rama. Rama. Rama Rama. Senhoras e senhores, tenham todos uma excelente noite. A sorte está lançada. Hare Krishna. Hare Krishna. Primeira cerimônia oficial de passo. Boa noite, pessoal. Hare Krishna. Até amanhã. Hare Krishna. Amanhã é você, né, Renata, que está com a gente. Hare Krishna.